Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Marcos. Eu estou aqui para mostrar uma pequena videoaula sobre movimento uniforme, tá? Então acompanhe a aula, assista até o final, qualquer dúvida, comenta aí, tá? Vai me ajudar muito a entender melhor as dificuldades que vocês estão tendo com esse conteúdo, ok? Então preste bastante atenção e vamos lá. Olá pessoal, aqui é o professor João Marcos. Então a gente está fazendo um resumo sobre o movimento uniforme, ok? Então vamos lá. No movimento uniforme, uma das características principais que nós observamos nós anteriormente falamos sobre velocidade média, tá? Então a velocidade média existe no movimento uniforme, porém a gente vai observar aqui algumas características, ok? Então vamos lembrar, na velocidade média nós sabemos que é o ΔS, que é o deslocamento, né? Sobre o tempo. Para relembrar a posição, né? A variação da posição é a posição final menos inicial, assim como o tempo também, tempo final menos tempo inicial. E no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em metros por segundo, claro, deslocamento sendo metros e tempo em segundos, ok? Então, a característica importante no movimento uniforme é que a velocidade é constante, pessoal. Então, como a velocidade é constante, ok? Então, ela é a mesma em todos os espaços, tá? É a mesma velocidade em qualquer instante, em qualquer posição, ok? Se o corpo ou o móvel estiver no quilômetro 10, 20, 30 ou em 10 metros, 30, qualquer ponto da posição ou tempo, o instante, no caso, vai ser a mesma velocidade. Então, nós concluímos o quê? Que a velocidade média, Vm, que é a velocidade média, é igual à velocidade I. Essa velocidade I aqui eu estou chamando de velocidade instantânea, tá? Essa velocidade instantânea significa que é a velocidade no instante, né? Na posição, naquele tempo, naquele intervalo de tempo, naquele instante, ok? Outro exemplo também que nós podemos considerar nesse movimento com relação à velocidade média e instantânea, é que vamos imaginar um móvel a 10 km por hora. Então, ele está se movimentando durante um intervalo de tempo em uma reta, em linha reta, um trajeto em linha reta. Então, significa que em qualquer posição que ele estiver nessa reta, a velocidade dele vai continuar sendo 10 km por hora, pessoal. Se for em metros por segundo, né, vamos supor 20, 40 metros por segundo, ele vai continuar tendo 40 metros por segundo em todas as posições, ok? Se houver alguma mudança dessa velocidade, então significa que nós não estamos no movimento uniforme. Já vamos estar tratando sobre o movimento uniformemente variado, tá? Que é outro conteúdo à frente do movimento uniforme, tá? Então, pessoal, lembrando que a velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Lembrando que uma das observações, que não devemos esquecer aqui nessa videoaula é que o tempo, tá? O ΔT, tá? O ΔT, o tempo inicial é igual a zero. Isso significa o quê? Que a partícula, ela parte do repouso. Então, ela parte sempre do repouso. Então, todo movimento uniforme, em todo movimento uniforme, qualquer móvel, corpo, partícula, ela sempre, a posição inicial dela é sempre zero, tá? Para não ter dúvidas, para não ter dúvidas de fato, nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui do ladinho, pessoal, ó, aqui embaixo, ó, o ΔT é quem? É o tempo final menos o tempo inicial. Quem é o ΔS? O ΔS é a posição final menos a inicial. Então, o que nós observamos é que o tempo inicial aqui é zero, tá? Então, vai sobrar só esse T. Professor, mas vai existir momentos que nós vamos ter a posição inicial diferente de zero? Sim, tá? Só que no movimento uniforme, a partícula móvel, vai sempre sair da posição zero. Professor, mas a posição inicial, se ele pode sair da posição 0 metros, Está em zero, da origem zero da trajetória? Pode sim, ela pode sair sim. Tá? Mas a outra observação importante é que também ela pode estar em qualquer posição, tá? Ou seja, no quilômetro 10, no quilômetro 30 e até mesmo no próprio zero, tá? Mas, lógico, pessoal, vamos pensar, se ele parte da origem, o objeto móvel está parado, ele parte da origem,
ele está a parte da origem. Quando fala da origem, então nós temos a origem dos espaços, então é zero. Então, se é na origem, é zero. Tá? Agora, se eu falo que ele está em repouso, não significa exatamente que a posição inicial é zero, tá? Esse S aqui, ó, que é o ΔS, que está aqui como uma razão, uma divisão, um quociente, ΔS sobre o ΔT, que é o tempo final, mas inicial, tá? Então, para fechar essa parte, de concluir essa parte, a posição, né, o corpo partindo do repouso não significa totalmente que ele sempre vai partir, a posição dele vai ser zero, mas ela pode variar, ou seja, eu posso estar, sei lá, no posto de gasolina, eu não estou na estrada, e no posto de gasolina é o quilômetro 40, bom, vou parar lá, e aí eu vou abastecer o meu carro ou minha moto. Bom, então você está parado, está em repouso, você parou. Porém, pessoal, você não está na origem zero, você está a partir de uma origem anterior e você parou na posição 40 km. Então, nesse exato momento, você tem uma posição. Se a gente considerar que agora o seu novo trajeto será do posto de gasolina, então em relação à trajetória, que a estrada que você está andando, você está na posição 40 km, que é a posição inicial, ok? Aqui no gráfico, né? Gráfico nós vamos relacionar com espaço e tempo. S de space, né? Mas é espaço versus tempo. Quem é o espaço? Vai ser o nosso Y, né? Vamos lembrar lá da revisão que a gente teve sobre o eixo Y e o eixo X, que é a abscissa, na horizontal. Então, na horizontal nós temos o tempo, né? A maioria das vezes sempre é o tempo, tá? E na vertical, que é a posição em relação ao Y, é o espaço. Então, eu vou ter uma posição qualquer, posição inicial, e vou ter também uma posição final, tá? Do movimento. Porém, pessoal, como a gente falou anteriormente, a posição inicial ela é sempre igual a zero. Se a posição inicial é igual a zero, isso significa que nós temos um ponto que não está aqui na origem, né? De fato, não está nesse espaço maior do que zero no tempo, já que ele é zero. Então, se ele é zero, o único ponto que vai ter comum está na ordenada, ok? Então, para a gente fechar essa parte da nossa aula, esse gráfico aqui representa o seguinte: a posição inicial, o tempo é zero, então o ponto vai estar aqui, né? E a posição inicial pode ser uma qualquer, maior do que zero, tá? Professor, como a gente falou, né? Pode ser zero? Pode, pessoal. Pode estar aqui, tá? A posição pode sair daqui. Como eu falei nas aulas anteriores, a posição estava aqui na origem, mas pode ser um ponto arbitrário, ou seja, um ponto qualquer. E aí, quanto mais eu aumento esse tempo, eu faço meu deslocamento, eu vou ter uma variação também de tempo. Então, eu vou estar de acordo com qualquer ponto que eu tiver dentro aqui, ó, qualquer ponto que eu tiver aqui, qualquer espaço X, eu vou ter, respectivamente, um ponto, tá? Relacionado nesse gráfico de vermelho, que é a reta, tá? Que esse aqui é um tempo, né? Vou colocar um T1 aqui, ó, um T1 qualquer. Okay? Então, nós temos essa relação importante sobre o gráfico. Então, olha só, o gráfico da posição do movimento uniforme é sempre, né, nesse caso, uma reta. Ela pode ser uma reta crescente e uma reta decrescente, ok? Então, pessoal, em resumo, é isso. Essa interpretação do gráfico para a gente entender melhor como é que funciona o corpo. Aqui, nesse caso, o corpo está indo, né, em movimento progressivo, tá? E a outra, dois pontos que a gente vai falar na próxima aulazinha, tá? Vou dar uma pausa, a gente continua, que é sobre o movimento progressivo e o movimento retrógrado, ok? Voltamos, pessoal. Então, continuando aqui, ó, continuação, nós temos que vimos anteriormente que o gráfico espaço versus tempo, né, é uma reta crescente, tá? Então ela é um movimento progressivo porque a velocidade vai ser positiva, mas como é que considera que essa velocidade é positiva, tá? Aí nós temos essa interpretação aqui do gráfico quando ela está no sentido contrário, ou seja, ela está indo à posição inicial, aí de repente você decide voltar para um deslocamento, né? Ou você está numa posição inicial, né?
Que nesse caso ela é maior do que a posição final, só que essa posição final é menor do que a posição inicial, né? Interessante isso, né? Porém, o que acontece, pessoal? Essa parte é quando o gráfico você está voltando em um percurso, você está decrescendo, né, a sua trajetória. Porém, pessoal, o tempo ele continua crescendo, tá? O tempo é o mesmo, ou seja, vai crescer, né, positivamente. O tempo é independente desse espaço. Porém, nesse caso agora nós temos uma posição inicial, né, e você estava numa certa posição anterior final e aí ela se torna inicial, porque você agora está voltando o percurso, né? Ou então você para no percurso e volta, tá? Então essa característica ela é mais representada por dois movimentos. Quais são os dois movimentos? O movimento progressivo e o movimento retrógrado. Ou seja, o movimento progressivo é um movimento que ele sempre a velocidade vai ser positiva, claro, quando o corpo também estiver no mesmo sentido da trajetória, tá? Então, o movimento progressivo é quando o móvel está indo para esse sentido, ao sentido positivo da trajetória, então a velocidade vai ser positiva, ok? O movimento retrógrado, o que acontece? É o que nós acabamos de falar aqui no gráfico, ele está voltando. Mas pode ser para a posição inicial zero? Pode ser para uma posição até depois da origem, assim, o sentido esquerdo, o lado esquerdo, né? Que nesse caso seria uma posição negativa no deslocamento, sim. Só que agora a velocidade vai ser negativa, porque ela está no sentido contrário da trajetória. Então, se está no sentido contrário da trajetória, a velocidade é negativa. Se é progressivo, a velocidade é positiva. Bom, pessoal, então espero ter contribuído essa aula com vocês. Então, estamos aí. Então, até a próxima. Ficam com Deus e tchau. Certo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês e até semana que vem no nosso próximo vídeo.